Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas para você, para o seu condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a Revolução Condomínio. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Chega para cá, a conversa hoje é muito bacana. Já quero mandar um abraço da rede SPTV. Toda segunda-feira, 19h20, esse encontro marcado para falar de condomínio, para falar de gente, para que a gente possa ajudar os amigos e minhas amigas síndicas aí ter uma gestão de mais qualidade, alta performance, né? E hoje, recebendo ela, minha amiga doutora Rose. Tudo bem, doutora? Lembrando que segue ela lá no Alô Morador, canal maravilhoso. Tudo bom, Rose? Oi, Tiago. Oi para quem está acompanhando a gente, né? Nesse quadro maravilhoso. Mas essa semana, obrigada por me convidar mais uma vez e estar aqui com vocês. E já convido todo mundo também a participar das nossas lives lá semanais do Alô Morador. É sempre com convidados muito especiais, inclusive esses dois aqui já participaram com a gente, né? Estão convidados para sempre legal possível. Lá, pô, muito bom. E é muito bom estar aqui novamente. Obrigada pelo convite, Thiago. Bom demais. Eu sempre gosto de falar porque o homem hoje ele está elegante. Não tá, Fagner? Tá um Batman, o homem. O Batman. Ele vem revolucionando o universo condominial através da engenharia. O homem é fera. Eu vou fazer aqui igual eu faço na rádio, recebendo ele. A maior referência de engenharia condominial do Brasil, meu amigo Diógenes. E aí, Tiagão, beleza? Eu sempre aguardo esse momento, né? Quando ele fala isso, é igual a fé. Eu vou falar que a fé é quântica. A gente tem que mentalizar. O poder do observador altera as partículas. Eu escuto você falar isso, eu torço e oro automático, assim, abençoo, Senhor, essas palavras, porque na verdade está dando muito certo. A gente fez um workshop agora, no sábado, de fiscalização de obra, e o pessoal ficou. Era das 9 ao meio-dia. Adivinha que hora que parou? 14h15. E tinha que pedir para o pessoal sair. Vamos, gente, vamos encerrar, porque eu fico sem jeito ainda de cancelar ali no botão, porque o que mais conta para a gente é a compreensão do síndico, né? Ele absorver aquele conteúdo. A gente vê muito síndico que ele deseja muito fazer o melhor trabalho possível, mas a gente não faz esse melhor trabalho, Thiago, se a gente não souber como. E para entender o como, às vezes a gente tem que desaprender algumas coisas para poder aprender outras. Então, para quem ficar até o final do programa hoje, uma das coisas que eles mais gostaram foi a diferença entre taxa ordinária do condomínio e taxa de manutenção predial, que a doutora aqui escreveu um livro, Guia Prático para o Síndico, não é isso, doutora? Isso. Ela sabe na prática, lá no Código Civil está estabelecido a taxa de manutenção. Ela basicamente se refere a cuidar do patrimônio. E tem as despesas gerais, que é manter a conservação, a limpeza, o funcionamento, que vai mais para o administrativo. E muito condomínio por aí está só com a taxa ordinária de despesas gerais e sem a taxa de manutenção. É por isso que lá no condomínio deles falta dinheiro às vezes para fazer obras. E qual que sinais que você vê isso? Taxa extra, perda do valor do patrimônio e dificuldade de colocar as contas em ordem. E é bacana, Jorge, quando você vê assim que o síndico está interessado em aprender. Nossa, né? É maravilhoso. Quando surgiu o programa, foi com essa intenção da gente levar conhecimento. Sim. E que o síndico possa expandir essa consciência para entender que como fazer de uma melhor forma, né? E aquele que a gente falou no programa passado, a gente pode corrigir a rota, né? Pode. Porque até agora está desse jeito, pode melhorar, né? Pode Sempre melhorar. pode melhorar, né? O que acontece é muito aquilo que você fala da inteligência emocional, né? Você nunca vai consertar nada no seu condomínio se você não estiver por dentro e entendendo e melhorando esse processo. Então, é até por isso que a gente agora adicionou uma plataforma de cursos, chama Brasil Cursos EAD. Você que está aí assistindo, tiver interesse em qualquer um desses cursos, pode falar aqui no canal do Thiago, pode comentar no vídeo, no Instagram, Brasil Cursos EAD. Lá tem diversos cursos para o síndico, desde storytelling, narrativa, apresentações, inteligência financeira, administrativo, marketing digital para o síndico que está a fim de fazer carreira, posicionamento magnético, liderança, como gerar autoridade para o seu público, comunicação organizacional, está tudo numa plataforma que chama Brasil Cursos EAD, que é nossa. E está disponível para o síndico lá. Todo mundo que está inscrito no canal seu aqui, ele tem 50% de desconto. É só escolher o curso e falar: eu quero acesso ao Brasil Curso EAD. O Thiago ele mesmo vai pegar aqui do canal e mandar para a gente.
porque a gente está lá para compartilhar essa prosperidade com o síndico. O síndico quer dar um passo a mais, tem mais essa ferramenta. E quem está assistindo aí, segue o canal do doutor, né? Como é que é lá o canal? @Condominial Engenharia. É isso, lá a gente doutor, fala de... Tem o Rose Damasceno _ADV e também o Alô Morador. Bom, Alô Morador é fantástico, pessoal. Fantástico, maravilhoso. Jorge, dentro lá do Engenharia Condominial? @Condominial Engenharia. Tá Tem bom? uns links lá também, que quiser ter mais informação. Tem os links, tem os banners, um monte de coisa. Mas, primeiramente, tudo que você quiser saber de engenharia, manda um zap pra gente, entra no grupo, é gratuito. Tirar dúvida, pesquisar, comentar, é gratuito. Sobre comprar curso, essas coisas todas, é para quem realmente dá um passo à frente. E depois que você conhecer o canal, você achar que é interessante para você, né? No progresso da sua carreira, aí você vai lá e pede a gente não fica mandando o curso, compre toda hora para você não, porque é chato isso aí. É verdade. Até porque a gente aprendeu tem que escolher, né? Lógico, a gente aprendeu o seguinte, não fale para quem não quer ouvir. Você que é síndico, pega a dica do dia. Não fale para quem não quer ouvir. Você está lá conversando, falando, dando o seu melhor, entregando, olhando no olho, a pessoa não está correspondendo, dá uma pausa, levanta, toma um café. Normalmente a pessoa fala assim, o que foi? Eu estava ouvindo. Não, você não estava ouvindo, você estava fazendo outra coisa e eu respeitei isso. Quando você voltar, a gente conversa. Porque é fundamental isso. Isso está cada vez se perdendo mais. Você estava falando agora de home office, né? E tudo, as pessoas não têm mais o contato. Então ela cria aquela bolha na mente dela e acha que aquilo está perfeito. O jeito de tratar as pessoas, o jeito de ser tratado, a forma de organizar, até mesmo uma mesa de trabalho, um diálogo, é desconexo. Sabe? Às vezes eu estou aqui no programa e eu mesmo olho aqui no WhatsApp enquanto alguém está respondendo, mas eu estou com a resposta segurada aqui. Eu faço um gestinho com a mão, não sei se vocês já viram. Eu seguro aqui o ponto e às vezes numa emergênciazinha a gente responde aqui ou busca alguma informação que vai falar para os ouvintes ou para a gente aqui na mesa e eu já me sinto incomodado. Então, todas aquelas vezes que alguém me viu dessa forma aqui na mesa, pode ter certeza que eu assisti o vídeo depois e eu fiquei chateado. Então é isso, pessoal. Fale para quem quer te ouvir. Se você não conseguiu atenção suficiente, use técnicas sutis de comunicação, mas traga a atenção para você. Senão você fica explicando 2, 3, 4. Quando for dar certo, já deu errado. Não dá certo, não. E aproveitando, quero mandar um abraço aos apoiadores. Cicobi DF1000, a emergência do Brasil. Meu amigo Daniel, desce que você quer tranquilidade. Minha amiga Débora da Sombrear, semana que está aqui conosco. Débora. Essa semana não pôde vir, que estava passando mal, espero que esteja bem. Quero mandar um abraço para toda a família Sombrear, soluções inteligentes aí, coberturas para garagem. Projeto maravilhoso aí. É uma indústria Brasil, gigante, né? Pessoal, quem não sabe aí, procura Sombrear Coberturas na internet. É um mundo em Goiânia. Goiânia vindo pro mundo de novo, né? Aqui, tá chegando em Brasília aqui, tá lá. Né? Vai alastrar para tudo quanto é lado. Combate editor, amiga Juliana, né? Vamos também mandar um abraço à minha Gabriela, da Facilite Administradora, também mulher referência aí, guerreira, que já tá há muitos anos no mercado condominial, minha amiga Gabriela, da Facilite. Lembrando que no rodapé do vídeo que está no YouTube tem todos os nossos contatos, todos os nossos apoiadores. Chega lá, segue, vê um pouquinho, experiencia, para você conhecer um pouquinho mais desse universo condominial, essas pessoas que podem te ajudar no seu dia a dia, né? E vamos então, o amigo Wagner perguntou, tem treta hoje? Porque é o nosso plantão tira dúvida. Você manda sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Preparado, Wagner? Preparado, doutora? Bora ver. Doutor chegou aqui, cara, cada pergunta, a gente você arranja isso. Chama-se Universo Condominial. Vamos lá, então a primeira pergunta é do amigo Hugo. Eu quero mandar um abraço pro doutor Hugo, falei com ele hoje, pessoa grande magnífica, doutor Hugo. Maravilhoso. Cara. E vamos lá, o título é Síndico não retorna contatos de WhatsApp e telefone. Eita, vamos lá. E aí o Hugo descreve. Se o síndico não retorna contatos de WhatsApp e telefone, podemos utilizar a administradora para receber e fazer chegar ao síndico a mensagem, minha amiga doutora Rose? Então, né? A gente acabou de falar de comunicação, não né? É? Fundamental, né, gente? Comunicação organizacional. Você não conhece, vai conhecer, porque é fundamental. Exatamente. Então, assim, uma das grandes falhas de toda gestão, né? É a falta de comunicação e comunicação assertiva, né? Exatamente. Então, se o síndico ele não responde ao condômino, já tem alguma coisa muito errada, né? Uma coisa é aquele condômino que insistentemente está ali perturbando o síndico, questões que não são relevantes, que não são relativas à administração. Então, a gente sempre aconselha que o síndico ele tenha um canal oficial, né, para receber essa comunicação do condômino, seja um aplicativo específico, que é o ideal, né, na verdade. Hoje é mais seguro, né? Hoje em dia ninguém fala mais em livro de
né, aquele livro que fica lá em cima do balcão do condomínio, é muito pouco utilizado. O livro de ocorrência. É, o livro de ocorrência. Hoje os aplicativos, os e-mails são os canais que são mais utilizados com mais segurança. Então, se o síndico ele não te responde, e é uma demanda do condomínio importante, eu entendo que a administradora ela não presta serviço para o síndico, ela presta serviço para o condomínio e para os condôminos. Né? Então, se é algo que a administradora ela tem como resolver, como prestadora de serviço, eu não vejo obstáculo que o condômino, uma vez tentando falar com o síndico e não tendo retorno, ele busque a administradora para ter essa resposta. Desde que seja uma questão também relativa às atividades que a administradora executa dentro do condomínio. Nós já tivemos casos, inclusive, no escritório, de condôminos que chegaram ao jurídico do condomínio porque visualizavam a ocorrência de irregularidades. E, obviamente, que o síndico não estava levando essa questão para o jurídico, até por uma questão, né, que ele não tinha interesse. E, assim, o jurídico, ao receber essa demanda do condômino, foi a apurar essa informação para tomar as medidas que seriam necessárias para o jurídico, porque o jurídico ele também não advoga para o síndico, ele advoga para o condomínio. Exatamente. Então, assim, é muito importante entender isso, né? A figura do prestador de serviço dentro do condomínio. Eu sou completamente a favor disso daí. O síndico ele está lá para servir ao condomínio. Tanto que as obrigações legais que a gente ensina é sobre o patrimônio. Essa questão do umbigo de cada um é do seu umbigo, amigo. O síndico tem que atender as demandas do condomínio. Se você é um condômino, está tentando falar com o gestor do seu patrimônio e ele não está te respondendo, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que tem que ter um canal de comunicação oficial do condomínio para o condômino, o morador, porque a instituição do condomínio, a doutora até pode me corrigir, que a gente do direito é tudo meio doido, né? Mas a correlação é o seguinte: quando mandam para mim demandas, por exemplo, de reforma de unidade, lojas, etc., o inquilino manda. Ele vai no condomínio, fala com o síndico liga para mim, ou manda mensagem. Nosso canal de comunicação é via e-mail, então a gente manda e pede, a pessoa faz contato no WhatsApp e fala: quero reformar meu apartamento, vou trocar o piso, a luminária, botar o ar-condicionado, etc. Aí eu peço para encaminhar a orientação no WhatsApp ali rapidinho. Uma vez no dia eu respondo a todo mundo e eu peço para mandar um e-mail com cópia para a administração, para o síndico. Por quê? Porque nem todo mundo do condomínio tem administração, mas tem que ter alguém que autoriza isso, né? E aí, ao conflito primeiro, é o dono ou o inquilino? É a primeira coisa que eu faço. O senhor é proprietário ou inquilino? Sendo inquilino, o senhor tem que pedir atualização de proposta para o proprietário autorizar a reforma. Exatamente. E ali eu deixo bem claro nos nossos contratos que a comunicação oficial com a empresa é via e-mail. Então, nenhuma demanda vai ser atendida pelo WhatsApp. Porque senão vira feira. E não é feira. O condomínio é um lugar sério. E você se perde também, né? Já deixou de ser o lar há muito tempo. O condomínio agora é um espaço de convívio, de interação social, né? Verdade. Sem perder as características de lar. Então, tudo tem que ser oficial. A gente deixar aqui duas situações. Primeira, ser síndico, é o que você falou, né? Tá ligado diretamente a se relacionar com o outro. Exatamente. Se você que levantou o braço e quer ser síndico, bota na sua cabeça que você vai ter que se relacionar com o outro. É verdade. Pronto. Tem que dar resposta. Lidar com pessoas. Né? Exatamente, não tem como. Tem muito síndico que não quer receber o morador, não quer. Senão de saco. Gente, não tem jeito. Se você é síndico, está diretamente relacionado com pessoas. Você né? tem duas questões básicas: é lidar com pessoas e administrar patrimônio. Isso. Essa aí é básica. Coisa, dentro dessa questão que a gente está falando aqui de não responder, eu já tive situações de encaminhar a pessoa ao e-mail. Porque era tanta coisa que não tinha nada a ver. Sim. E vinha toda aquela cobrança, porque aí tem que lembrar também da questão do stalking, tá, gente? Pode tornar um stalking não também. É? Então, o que eu fiz na época? Eu falei pra pessoa: por favor, vamos conversar via e-mail. Porque é mais seguro para mim e para você. E transparente, né? É, exatamente. Não tem então, assim, ficou registrado, ficou bacana. E assim, até depende. Se for uma coisa séria, a pessoa vai pegar o computador e vai escrever. Porque muita coisa ela não vai fazer. Se o ataque não for contra você, entendeu? Ela vai escrever o e-mail tranquilo. Pode ficar tranquilo. Então, assim, e aí fica mais tranquilo isso, né? Então, assim, eu acho que a gente começar a adotar meios
e mais, vamos dizer assim, mais, não são mais legais, mas Oficiais, formais, né? Para você poder lidar com isso. Eu digo que é menos emocionais e mais focados na rotina do condomínio. Menos amadores também. Menos Isso, amadores. verdade, acho que Eu é uma vejo. boa palavra. Eu acho que hoje o condomínio, como você disse, ele está se profissionalizando, né? Hoje, cada dia impossível você continuar. consegue ver mais gestores profissionais, os moradores eles estão mais bem informados, então eles buscam mais Exato. e cobram mais do síndico, da necessário. administradora, do prestador de serviço, do advogado. Então, cada dia que passa, o mercado ele está se profissionalizando em E todos os filtrando, aspectos né? e Filtrando filtrando. o tempo todo. Então, assim, você precisa criar, você como síndico, esses canais mais oficiais, menos amadores. Então, é um e-mail, é um aplicativo específico, né? E deixar bem claro para o morador que por aquele canal você vai responder, né? Sim. E aí, outra coisa importante. Rotina de Gente, trabalho, é uma coisa que a gente ensina também, né? isso aqui, se você manda mensagem, você pode esperar. é verdade. Se é importante, liga. Liga. Que esse dia eu tava no passeio com um colega meu, cara, pô, você não responde no grupo. Foi, tu mandou mensagem, pode esperar. Se é importante, você vai ligar. Verdade. Né? Que também, assim, se você manda uma mensagem, você está podendo esperar. Isso. Se é urgente, liga. Liga, porque a pessoa vai entender que é urgente. Não, tem vai, gente né? que manda mensagem para você acho que é e daqui ligação. uma hora ele tira, você não responde. Eu falo, olha, eu respondo. Agora, eu também filtro o momento, o que já foi falado, qual é a urgência. Eu tenho que estar disponível para mim também. Eu estou sempre disponível para os condomínios dentro dos horários que eu passo os Vocês vão acordar no atendimentos. contrato, né? Mas Sim. é por isso que eu digo, a comunicação ela tem que ser ajustada. Existe uma questão que a gente trabalha sempre nas nossas turmas, que é o seguinte: alinhamento de expectativa. Se você quer começar uma comunicação assertiva no seu condomínio, você tem que aprender a montar um alinhamento de expectativa. E qual é o momento para isso? Primeiro, antes da sua assembleia inicial. Verdade. Eu trabalho da seguinte forma, com a metodologia, etc. Foi eleito? Já prepara a assembleia daqui 30 dias. Junta tudo que você puder, metodologia, espaço, gera a sua... Mostra para o condomínio quem é você, como vai funcionar. E Regra tem do um jogo, compromisso, né? a regra do Verdade. jogo. É. E tem um compromisso de estar lá com as pessoas, sempre uma vez por semana, no condomínio, para que as pessoas falem com você. É impossível você atender o público que nós atendemos se nós não ouvíssemos o que ele tem para dizer. Porque você cria uma comunicação unilateral. Você só fala, você só reclama, você tem que dar espaço para o input, o process e o output, que é aquela questão que formou todos nós, né? No segundo grau eu recebi um livro, a Educação Também Transforma. Um dia eu vou trazer ele para você ver, tem até autógrafo do autor, um professor fantástico. Ele tem um processo, você entra com o processo de educação, você processa, passa pelas fases todas e sai uma pessoa formada. Né? É lógico que essa é a composição do processamento e da matéria, mas no final é uma pessoa mais polida. Quando o síndico assume uma gestão e que ele pode fazer uma análise do que está pegando aqui, né, nessa poder gestão. melhorar, né, através E aí, só de Diagnóstico, comunicar né? claramente como que vai ser a forma de trabalho. Vou dar um exemplo. Quando a gente cria o protocolo de obras, eu peço 2 dias úteis para responder as demandas de solicitação de serviço. O morador manda a mensagem no domingo à tarde para começar a obra na segunda de manhã. Amigo, você vai ficar sem a obra na segunda de manhã se depender de mim. Entende? Verdade. Porque você não pode fazer da sua incompetência a minha urgência. Verdade. Não tem como. Entende? Tem que ser coerente. O mesmo aspecto que eu espero de você tem que estar em mim. Onde gera o conflito? Porque eu quero de você mais do que eu ofereço. Aí está errado. Então você tem que oferecer uma forma de Tá comunicação. desequilibrado essa balança, né? Exatamente. É verdade. Então, Hugo, faz o seguinte, faz melhor. Fala assim, gente, vamos tomar um cafezinho, vamos comer pão de queijo, que eu tenho certeza que quem Pois vai é. aí, vocês vão alinhar e tudo vai se resolver. E já aproveita, dá o like aí, escreva seu nome, o que você achou da pergunta aí, seu ponto de vista. Vamos contribuir, a vida é movimento, ó. O meu amigo Fagner queria uma tretinha, né? Agora tem uma tretinha. Aí, essa ó, aqui eu falei tretas assim, para o eu Fagner. não acredito nisso aqui. Vamos lá. Sério? Treta. Escuta só. Rapaz, com o tempo de casa que esse rapaz tem. Essa que eu nunca vi na vida. Ó, Tatiane. É. Olha só o título. Ah, Zeladora mora no salão de festa. Aí a Tatiane relata. Compramos nosso apartamento do antigo síndico, sabendo que algumas áreas do prédio, como a churrasqueira e o salão de festa, estavam em reforma. Recentemente, soubemos que durante a gestão do antigo síndico, houve alguns erros que estavam tentando corrigir, como a situação da zeladora que se mudou para o salão de festa.
Com a saída desse síndico, a situação piorou. A zeladora continua morando no salão de festa e reformou a churrasqueira para ser o seu novo salão de festa. Atualmente, ela é a síndica até a próxima eleição. Pagamos caro por um apartamento no centro do local que ela fala aqui, né? E gostaríamos de ter, pelo menos, um salão de festa na área interna para uso. Como podemos proceder de forma honesta para resolver essa situação e garantir o uso adequado das áreas comuns do condomínio? E aí, doutor, tu já viu isso na sua vida? Com esse exemplo específico, não, mas casos parecidos já, infelizmente. Né? Então, assim, eu fico até calado, não tenho o que falar. É um negócio. Porra, gente morando dentro do salão de festa do condomínio. Qual o nome da Tatiana. Tatiana. Primeira coisa, quando você pega a convenção do seu condomínio, lá vai estar discriminadas quais são as áreas comuns e quais são as áreas privativas. E deve estar também discriminada na convenção do seu condomínio que a área X é um salão de festa, a área Y é uma churrasqueira, né? E se tiver uma casa de zeladoria, de zelador, também deve estar na convenção do condomínio. Tem que estar no memorial descritivo do prédio. Né? Então, assim, a primeira coisa é que, ao transformar o salão de festa numa habitação, ela já está retirando a característica de uma área comum. Ou seja, ela está alterando a convenção do condomínio. E tem um detalhe agora, vamos lá. Ficou responsável integralmente pelas condições de salubridade, segurança e solidez daquela pessoa que você acomodou no lugar indevido. E aí, assim, existe, só para esclarecer, existem questões técnicas voltadas para a parte, né, estrutural do empreendimento e toda essa área, essa questão que você já falou, Diógenes, e tem as questões legais. Né? Primeiro, a questão da alteração das áreas condominiais. Qualquer acidente, qualquer probleminha lá com a pessoa. De forma unilateral que pode prejudicar, inclusive, a cobertura de um eventual seguro. Não é? Não é? Porque, por exemplo, o seguro do condomínio. O segundo ponto é que ela está desvalorizando o empreendimento como um todo, porque qualquer pessoa de bom senso não vai adquirir uma unidade num condomínio que esteja acontecendo esse tipo de situação. Que isso? Né? Vocês não tem coração, cara. Então a primeira coisa. Não tinha onde morar. Faz uma vaquinha, paga o aluguel para ela, mas tira de dentro do patrimônio que você assumiu para administrar. Tá errado, pelo amor de Deus. Ajuda a gente. Você está desviando a função do imóvel através do cargo que foi te dado para você administrar o imóvel. Você tem uma compaixão, lança uma campanha no condomínio. Vamos ajudar o fulano, faz uma vaquinha, bota no YouTube, na internet, grupo de WhatsApp, levanta a grana, paga um aluguel para a pessoa. Agora, o administrador do patrimônio, colocar uma pessoa lá dentro, mas ela sem mesma. qualquer amparo de saúde, só de saúde, você não está ajudando a pessoa, você está prejudicando a sua gestão e prejudicando a pessoa. Porque o condômino que não está ciente disso, ele vai chegar ali e falar assim, o que você está fazendo aqui? E tem um detalhe, você não está entendendo, ele é dono de parte da área comum. Quando ele compra a unidade dele, ele tem direito na área comum. A doutora saiu aqui com uma peça fantástica que chama-se Memorial Descritivo, que antes do seu prédio existir, existe o Memorial Descritivo e ele é tão fundamental que se você não registrar ele, não sai nem escritura. Verdade. Só para você entender. Mas eu acho. Tá escrito o que você pode usar lá. Mas legalmente falando, né, essa síndica ela está cometendo um ato. Primeiro que ela está administrando de forma inconveniente e ilegal o condomínio, porque ela está desnaturando e retirando de áreas comuns a sua natureza originária, né? E isso desvaloriza o patrimônio, isso cria um prejuízo para os condôminos. Então, a primeira coisa, no meu ponto de vista, é destituição dessa síndica. Ela precisa sair da administração do condomínio. Posteriormente a isso, os condôminos precisam buscar o ressarcimento desses danos causados por ela. Lógico. Porque a partir do momento que ela converteu uma área que era um salão de festa, usar, né? Que era um salão de festa numa área, numa sala, num quarto, eu não sei o que é que ela fez. Num abrigo, exatamente, ela fez obras que precisam ser desfeitas e restituir as características originárias do prédio. E esse valor, quem tem que arcar, esse prejuízo, quem tem que arcar é a pessoa que deu causa ao dano. Quem permitiu. Né? Quem o condomínio em fez, si. Né? No caso, que foi a mesma pessoa que ela era. Mas vamos lá, a parte que o condomínio. Olha aqui, Wagner. E outra coisa, eu vou falar só o local, pra vocês verem se é qualquer. Não, um centro
Balneário, hein? Olha. Sítio balneário. Olha, Então, responsabilização civil e criminal, vou viu? te falar um Cabe negócio. nesse caso. A ideia parece fantástica, gente. Acolher alguém em necessidade, etc. Mas você colocar dentro da área do condomínio, você usar recursos do condomínio, fazer isso sem passar por uma assembleia, sabe? Completamente, você tem que mudar essa visão. Tem que mudar essa visão. assim, Por quê? É alteração de área comum. É alteração sério, de área né? comum. Você está usando o patrimônio alheio, não é seu, amigo. Não As é pessoas seu, estão meu pagando amigo. pela O área condomínio comum, não né? é seu. Você é o responsável por manter tudo conforme foi aprovado. Exatamente. Você não é responsável por alterar. Para alterar, você tem que levar para a Assembleia, aprovar aquilo, né? Dizer o que você vai alterar, se a comunidade concorda, depois você vai aportar dinheiro para fazer isso. Colocar uma pessoa lá sem condições do local, porque é um salão de festa, né? Vai ter que usar o banheiro de todo mundo. Se alguém pede para usar esse salão de festa, e aí? Não pode. Não pode. É o que estão reclamando aqui. Não ó. pode. Não pode usar. Aí vai tirar a não tem pessoa como às usar, na pressas. verdade, né? Não tem como utilizar ele. Sabe, vai tirar as pessoas às pressas. Outra coisa, todo mundo que está passando ali sabe que está errado. Você jogou a dignidade dessa pessoa no lixo. Mas vou A te falar troco de também quê? uma coisa, cara. Mas qual Uma que é o coisa benefício? também. Vai falar a Uma verdade. coisa também que me surgiu aqui agora. Ou comunidade também fraca. Como é que a comunidade aceita isso, cara? Como é que aceita, né? Poxa, você tá vendo ali que tá tudo errado, você vai aceitar e bota a mulher como síndica? Não tem como, né? Ué, também é, né? Muito Complicado. simples. É aquele lance. Não, quer a provar, pessoa quer tem provar. ciência e faz de Mas o conta que não grande está problema, sabendo. Thiago, Está tudo é errado. o que a gente sempre fala. Infelizmente, ainda existe um grande número de pessoas que não conseguem perceber que o condomínio é um patrimônio comum. Que tudo que Coletivo, acontece né? que tudo que acontece ali, ele também é responsável. Lógico. Ele também vai responder por isso, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, um prédio aqui do setor comercial sul, que caiu um pedaço de uma placa lá, em cima de um restaurante que acabou atingindo uma pessoa. É problema do síndico? É. Responsabilidade do síndico? É. Mas é responsabilidade de todos os condôminos que vão responder por essa indenização. Sim, verdade. Então, vão arcar com esse custo. A mesma situação. Está irregular? Foi a síndica que fez? Tem nada a ver com isso? Claro que tem. Tem. Se a síndica sair de lá Claro hoje, que tem. sobra para o condomínio todas as providências indenizatórias que ela pode requerer. Exatamente. O reparo do salão de festa, toda a verba que foi investida lá. Outra coisa, acolheu agora, está sendo o domínio dela, não está sendo o lar. Para você retirar uma pessoa do lar, você tem que dar condições em outro lugar, na mesma dignidade, ou seja, o condomínio pode ser obrigado a pagar um aluguel. É brabo, Ei, mas Fábio. tem casos assim, que você, para retirar a pessoa do imóvel, você tem que dar condições para ela, Tatiana. porque você permitiu a ocupação. Tatiana, quer o conselho? Qual é o seu Instagram, doutora? Rose Damasceno _ADV. Para aprofundar mais na situação, manda um direct pra doutora lá, que Manda ela pra- vai te ajudar, que eu tenho Exatamente. certeza. Pode E mandar. vamos seguir com o nosso interesse condominial. Quero mandar de novo um Esse é- abraço para os nossos apoiadores. Cicobi, DFB, Emergência do Brasil, Desce Condominial, amigo Daniel, não posso esquecer da minha amiga Débora, da Sombrear Indústrias. E, cara, um projeto maravilhoso, Sombrear aí, que tá chegando aí para melhorar, né, a garagem, cobertura nas garagens aí. Minha amiga Juliana da Combate Extintores também. Minha amiga Gabriela, um abraço, um beijo pra Gabriela e o pessoal da Facilita Admissão de Condomínios. E não posso esquecer da BSB Engenharia, senão o Jorge me mata aqui. Essa meu amigo, fera tem demais. que falar da BSB Engenharia Condominial, porque a gente está lá entregando todo dia algo interessante para as pessoas, né? Só fico vendo os stories dele. Daqui a capacetinho pouco, branco. ó, né? daqui a pouco eu vou te dar a chave da taxa ordinária, lá no final do programa. Pensei que ia dar a chave da Mercedes dele de presente pra eu gente. tô Porque ele querendo. anda de ramo, é foda. E vamos que vamos aqui, ó. Manda sua pergunta pro interesse@gmail.com. Essa aqui também é muito boa, né? É o meu amigo Carlos Henrique. Esse tema é recorrente, animais em condomínio, né? O tema é pet em apartamento. E ele fala, doutora, em um apartamento de 55 metros quadrados, quantos cachorros os moradores podem ter? Vixe, olha o problema aí. Meu Deus. Então, vamos lá, né? Aí vamos para aquela frase que todo advogado gosta de falar. Depende. Depende de Pipocante. tanta Isso aí, coisa que você não faz Depende. ideia, viu? Depende. Então, primeira coisa, né? É um apartamento relativamente pequeno, né? Então a gente tem que pensar qual seria o porte desses animais, né?
Porque primeiro, para você pensar em ter um animal em apartamento, e a gente até falou um dia desse na live sobre isso, é muito importante que você analise o porte, né, daquele animal, as características daquele animal, da raça que você quer adotar. Uma situação. Porque a partir do momento que você coloca um animal num apartamento muito pequeno e ele é um animal de raça grande, que tem uma característica de raça mais agitada, mais, né, estressada, ele não vai conseguir se adaptar num ambiente tão pequeno. Então, qual vai ser a consequência disso? Ele vai começar a latir muito, né? Ele vai começar a incomodar o vizinho, ele vai começar a destruir o que você tem dentro do apartamento. Sentir as dores dele, né? Os cachorrinhos também têm as dores emocionais que isso você não tá acaba sendo também maus tratos, né? Então, assim, num apartamento, não existe um número pela lei de quantidade de animal que você pode ter dentro de um apartamento, seja ele qual tamanho for, ou de uma casa. Pra você ter uma ideia, um cachorro de raça pequena, ele precisa de 2 metros quadrados para conseguir sobreviver. Basicamente numa sessão de tortura, né? Lógico, porque a gente fala precisa de 2 metros para sobreviver. Sabe aquela jaulinha? Para ele ter pra ele não morrer por conta do espaço, você precisa de 2 metros quadrados. Agora, quando você vai usar o tempo de permanência do animal médio no espaço, um cachorro pequeno ele precisa de um apartamento dentro de 30 metros. Para ele ter lugares, o cachorro demarca. Todos nós, os animais, demarcamos a nossa qualidade de vida, né? Pelo espaço que a gente tem para se expandir. Então, se você está acostumado a morar num apartamento pequeno e você transiciona para um grandão, às vezes você fica meio deslocado, viu? Aí você começa a botar coisa, você fica coisa demais. Essa mesma sensação de espaço, ela cabe nos animais. Então, um cachorro num apartamento de 30 metros, ele se sente ali até bem confortável. 2, 3 cachorros já não é a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Quando você coloca 4, 5 cachorrinhos, se for pequeno, ele num apartamento de 30, ele não vai conviver bem. Não vai funcionar. E aí vem a questão... Principalmente porque demora um tempo, né? Vem a questão de, primeiro, que o animal ele não se adapta. A um espaço tão pequeno, uma grande quantidade de animais, ele não vai conseguir se adaptar. Então, isso pode configurar, inclusive, maus tratos, né? Sim. Que é crime. Segundo, ele vai começar a incomodar os vizinhos pelo barulho, porque quanto mais animais, mais barulho. Terceiro, existe a questão também da salubridade. Se eu deixo 5 cachorros dentro de um apartamento o dia inteiro... 3S, né? E aí vem a questão do xixi, do cheiro, que também pode incomodar os vizinhos, não só aquele do vizinho do lado, mas todo um andar, todo um, né? Enfim, todo um bloco, a depender da situação. E aí tudo isso é analisado na hora de verificar se podem ou não manter quantidade X, Y de animais dentro do apartamento. Porque existe hoje um consenso na jurisprudência de que é permitido? Sim. O condomínio pode proibir? Não. Não. Genericamente, não. Não genericamente, mas, por exemplo, aquele animal ele representa algum tipo de risco, seja para a saúde, para a segurança, para o sossego dos vizinhos? Isso tem que ser analisado. Se for o caso, infelizmente, existem meios legais de você retirar um animal. Isso é importante então, porque, em princípio, não pode proibir. Não pode gente? Proibir. Esses dias eu falo porque nos condomínios que eu atuo, né? Mas o cara não pode proibir, não pode ter animal aqui. Eu falei, cara, é a lei, não é eu. Infelizmente não pode, né? Não pode proibir. Eu estava olhando aqui. Mas é isso que eu estou falando, genericamente, né, Tiago? Depende da situação. Depende da situação. A gente fez um levantamento para a vigilância sanitária sobre o confinamento dos animais, né? E para cães de porte médio, o ideal para ele ter no ambiente dele é entre 10 e 20 metros quadrados, para você ter uma ideia. Um apartamento de 30 já não dá, né? Exatamente. Porque o ser humano precisa de um tempo, de um lugar para ele também. Não é que eles não podem conviver ali, mas conviver na intimidade, no espaço de harmonia, é muito complicado, não é o saudável. O saudável é que o animal tenha ali uma área de circulação entre 10 e 20 metros quadrados, o cão de porte médio. O que é o de porte médio? Não sendo o pincher, né? Não sendo poodle pequeno, menorzinho, pequeno, aquele de colo, ele é o pequeno. Acima dele já é o porte médio, depois vem as raças maiores. O médio, que seria um cão ali entre 15, 10 e 20 quilos, ele já é um animal que precisa de 20 metros quadrados de espaço, em média, interno e mais uma circulação externa, senão ele fica doente. Então, para pensar aí, você tem 5 cães caramelo, vamos falar do caramelo básico, caramelo que corre atrás da moto. Eu sou motociclista, né? Então o caramelo sempre corre atrás da moto. O caramelo não é grande, ele é um cachorro de 30 centímetros, 40 centímetros de altura, 50 centímetros de comprimento no máximo. É um cachorro assim, né? Dessa altura. Ele já precisa de 20 metros quadrados para conviver bem a longo prazo, porque tem o prazo. Saúde do animal também, né? Tem o prazo. Você consegue fazer uma viagem curta num carrinho desses pequenininho apertado.
Mas quando você fala que vai viajar 10 horas, a gente, já ser não humano, dá. já não fala, não, desse carro não dá. Você vê isso quando você vai alugar um carro, por exemplo. Você prefere pagar mais caro para não andar tão Conforto. apertado. O animal também tem essa sensação, necessidade de ventilação, de ar, das necessidades fisiológicas, né? Ele não fica junto, ele não fica ali do lado do cocô, do xixi dele. E a comida também fica separado. Então, tem toda a condição de pensar não em você, que é o dono, mas no animal como ele está lá. E no coletivo, né? Né? No outro Sim. também vai ser o impacto disso, né? E aí, No às vezes, coletivo. o cara fica com os animaizinhos pensando nele. Ah, e o meu cachorro... Cara, se você... Amor é mais ou menos assim, né? Se você tem amor, você quer que a pessoa esteja bem. Você abre mão de uma parte de você para estar bem. O animal é a mesma coisa. Você tem que pensar primeiro no animal. Depois na sua carência efetiva. Então, eu estou fazendo o que é melhor para o meu animal? Onde eu acho informações? Com quem eu busco isso, né? Dá uma pesquisada, interage. Para não dizer que tem alguém contra você. Para não colocar a culpa no síndico, né? Por favor, amor, coloca do Nem jeito que tem que sempre a ser. implicância do síndico, né? Isso, exatamente. Já lei, né? E vamos seguir com o nosso programa aqui. Muito bacana, meu amigo Carlos. Conversa com seu vizinho aí, que tudo vai dar certo. Vamos mediar aí. Próxima pergunta da Priscila também. Só é uma pergunta interessante aqui, Fagner. Ó. A Priscila fala o seguinte: o tema é o uso da área de garagem para festa. A síndica organizou uma festa em São João do condomínio, no estacionamento do condomínio, e solicitou aos condôminos que estacionem em outro local no dia da festa, que retirasse seus carros para que fizesse a festa, deixando lá de fora à noite, né, exposto, visto que não há lugar extra para estacionamento. Pode isso? Saliento que temos salão de festa. E aí, doutora? Isso aqui é uma coisa interessante, porque às vezes tem pessoas que não querem a festa no condomínio, né? Ah. E aí Poxa. assim, a gente volta na mesma questão daquela pergunta anterior, né? A área de garagem, existe duas características. Existem alguns condomínios que as áreas são privativas, né? Então, eu não E sei... outras rotativas, né? E outras são rotativas, que são áreas comuns, mas de uso coletivo, né? Então, assim, por exemplo, se é uma área privativa da garagem, ela não poderia nem sequer cogitar isso, né? Porque ela está falando da tua... É área privada. Aí o cara vai tirar o carro né? dele, Então, assim, né? você, por favor, tire seu carro, que eu quero fazer uma festa na tua área de garagem. Não sei se é o caso do seu condomínio, mas, assim, isso não poderia nem ser cogitado, né? Porque a gente está falando de uma área privativa do condomínio. E é um direito individual, né? Individual, É. exatamente. O meu direito de propriedade. Os outros podem até ter o direito de querer fazer a festa, mas o meu direito de propriedade, nesse caso, prevalece. Né? Não existe questão com relação a isso. O outro ponto é, se é uma área de uso coletivo, né, rotativa, mesmo assim é uma área comum. Destinada a quê? Estacionamento de carros. Então, não é uma área destinada Não. à realização de festas. E tem um salão de festa, né? Porque É, tem e se tem um salão Não, de mas eu festas... entendi aqui o lance da pergunta. É o seguinte, assim, pelo que ele fala, que não tinha espaço suficiente para fazer a festa para todo mundo no condomínio, da forma como foi idealizado pelo síndico. Bom, eu acho um erro realmente mobilizar todo mundo da garagem, mas existe também aquela questão que o síndico não está sozinho. Se esse síndico usou, vamos lá, na pergunta você não deixou claro, o síndico falou em assembleia, aprovou essa festa, todo mundo concordou, marcou a data antecipadamente, avaliou a questão do mapa de risco, né, para fazer essa festa, não teve fogos, não teve risco de acidente, coisa parecida, não justifica o erro, mas mostra que o síndico não foi ditatorial e tomou a decisão e expulsou os carros dali. Tem que olhar também, porque às vezes a pessoa está aí, a única pessoa que ficou chateada com a festa porque não queria de jeito nenhum, tem que respeitar seu direito, está corretíssimo. Mas faltou o contexto. Porque eu não acredito que, em sã consciência, um síndico ou uma síndica vai determinar que retire os carros da garagem. De quem é a garagem, ela é pertinente à vaga. E se ela for área de circulação comum, ela é área de circulação comum para aquelas unidades. Então, de todas as formas, o direito está lá à disposição de quem utiliza aquela vaga. Seja porque ela é aderida à escritura ou porque ela é destinada para o uso daquela unidade. Sendo do condomínio, né, vamos dizer assim. Mas... não cai para mim a ficha. Se for isso, você comenta aqui no comentário que um síndico tenha expulsado da garagem as pessoas, obrigando quem não queria participar da festa ou abrir mão da sua garagem para fazer a festa. Eu prefiro acreditar que o síndico foi coerente, que ele criou essa festa, que ele comunicou para todo mundo, que ele passou um comunicado avisando das datas e que quem não pudesse, que aí cabe a gestão não ser para o próprio umbigo, tá? A gestão é para o condomínio, é o interesse da comunidade fazer a festa lá, beleza, é o interesse da comunidade, mas tem que comunicar para todo mundo e todo mundo tem que anuir.
Então não entra na minha cabeça que o síndico foi ditador O Thiago dessa forma. fez uma cara. Eu acredito que está faltando contexto penso, aí. Gente, eu acho assim, que tem síndico que procura sarna pra coçar. Tem. Isso Vamos é lá, verdade. uma coisa que eu tô aprendendo ultimamente a regra é clara. Porque não é sobre querer ou não querer, é sobre o direito do outro. Exatamente. Não, Você beleza. entendeu? E outra coisa, Eu a gente acha concordo que ele outra tá coisa. errado. Você, síndico, acha que vou lá pra Assembleia vai resolver? Não vai resolver, porque existe um direito maior em cima disso aí. Nem que é o sempre direito de resolve. propriedade. Sim. Né? Tá, não é porque que eu levei pra A Assembleia. Assembleia é soberana maioria- até chegar na lei, Exatamente. né? É Então, assim, diferente. e outra coisa, não tem um salão de festa? Faz um salão de festa, gente. Não cabe todo mundo, Simplifica. propõe ampliação, né? Olha uma coisa aqui, beleza. O cara citou que é coisa importante. Lógico. Se A o carro tá na segurança, rua, vai que rouba o carro. Quem Sim. responde? Lógico. Condomínio. Então, assim, Concordo olha só. plenamente você tá com procurando ele. uma sala. Um dia o cara falou assim: Thiago, por que você não faz evento no condomínio? Porque não tem onde fazer. Igual esse dia a mulher chegou pra mim, foi até parecendo que a mulher chegou assim: Thiago, pô, eu vim de casa, gostava de fazer um churrasco. A gente podia juntar uns 3 moradores, tirar os carros. Eu falei: não pode. É o André Luiz, né? Que fez a pergunta. É a Priscila. Priscila? Então, É Priscila. assim, então só pra você ver, eu falei assim: não pode, porque a legislação não é. Isso é outra coisa. Se todo mundo, eu falei assim, ó, se todo mundo acordar, é diferente. É diferente. Agora, se ficar um, já não pode. É o que eu acho aqui, ó. Porque é o direito daquela pessoa. Isso a gente tem que sempre lembrar sobre isso. Porque a gente fala assim, o cara é chato. O cara não é chato. Mas, né? e aí, é o Não, jeito é dele, o às né? direito vezes- dele, às você tem que vezes- respeitar, pô. Às vezes até se levou para a Assembleia, até houve esse comunicado, mas aquelas pessoas que estão intimamente envolvidas e que são afetadas por aquela decisão. Porque muitas vezes você está utilizando um espaço X para fazer a festa, mas nem Não tá todos afetando os outro, condôminos estão sendo afetados. essa Aquelas é uma pessoas questão, que né? vão ser afetadas é quem precisam anuir, ser comunicadas e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar o seu carro em outra área. Eu já vi síndico fazer isso, mas ele fez o quê? Ele alugou a garagem do prédio vizinho para que os condôminos botassem os seus carros Exato. lá. Sabe o que fazer? Exato. É Né? botar Então- um segurança. É. Pra vigiar a rua. É por isso que eu tô falando pra Ou vocês. contrata um segurança, coloca E- na rua para Então, segurar do aqueles veículo, né? bens que estão ali, né, Por colocados isso que para eu falo. fora do condomínio. Então, Sabe por quê, Jorge? Texto não é É isso, contexto, né? entendeu? Mas se Às puder, vezes a Jorge. pessoa pergunta, ela já pergunta na posição de que a resposta vai ser avassaladamente contra ela ou a favor dela. Mas eu descobri isso nas pessoas. A forma de perguntar já mostra se ela está interessada em participar e resolver ou se ela está apresentada Mas, ó, a aumentar a sensação de dor dela. O que eu entendo aqui é que se o síndico fez exatamente dessa forma, né? Fala, ó, vai ter festa dia tal, tira os carros e pererei. Ele está errado pra caramba, você não deveria nem ter feito. Mas se houve um diálogo, houve uma interação, e ainda assim a pessoa que fez, ela teve a capacidade de se manifestar no meio oficial, né, que a gente falou, mandar e dizer que não, aí o síndico está cometendo realmente uma aberração. Não é que fazer a festa lá está correto, observa bem, mas é que usar o espaço em conformidade com os proprietários, que são os condôminos, para o benefício da comunidade, está previsto, desde que respeitadas as regras de segurança. O veículo tem um vigia lá, a noite de um vigia para uma noite de festa é barato, se ela não tomou essa providência foi falta de capricho. E tem né? uma questão aí que você vive falando, né? Segurança. Segurança. Aquele espaço É, não foi exatamente. feito para receber pessoas. Então, mas aí eu te veículos, falei, né? ó, se ela tomou os cuidados de deixar os extintores no lugar, separar, chamar um pessoal que faz o mapeamento de segurança para eventos, né? Às vezes, dependendo da festa, o tamanho, comunicar ao Corpo de Bombeiros que vai ter um evento. Tem que comunicar. Então, o gestor, para fazer eventos, ele precisa de duas competências. Entender as obrigações legais dele e entender o mapa de risco do evento. Planejar isso. Pela pergunta da pessoa aqui, dá-se a entender que não houve essa comunicação. E aí eu volto para você e falo, ó, texto não é contexto. Coloca o contexto e aí você faz a pergunta Tem sobre ainda uma tudo. coisa agravante, sim, que a doutora deve estar no dia a dia, você também, né? Que mexe cobra. Cara, mexeu na rotina do morador é B.O. é verdade. É B.O. Pode ser tudo. Elevador, hoje foi o dia da antena. Porque o cidadão apertou o botãozinho, o Wagner. Não apareceu o Pri-Pri. Aí ficou brabo. Brabo, é minha televisão. Eu falei, cara, acontece, calma aí, respira. Vou chamar Antena o profissional. coletiva, né? Antena coletiva. Como Então, assim, se não precisasse de manutenção, né, É. amigo? Fosse a de eterno. Mas tudo, cara, Não você- funciona. principalmente obra, né? Até o sol Você explica renova. pro cara, ó, tá tendo uma obra aqui. Essa semana foi engraçado, cara. Que eu tô fazendo uma revitalização. É. E aí foi mexer no setor lá, né? A pessoa ficou brava comigo, mandou um texto assim de 3 páginas pra mim no WhatsApp, né? Porque o marido dela levou a chave, né? E não deu pra tirar o veículo. Eu falei, não, tudo bem. Se acontecer alguma coisa, tem seguro, a empresa também vai ressarcir. Amanhã você
você tira o veículo. Cara, a mulher ficou brava. É difícil falar com você, não sei o que. Eu falei, não tô te entendendo. Tô falando, né, agora? Né? Às vezes, gente, olha, não é do jeito que você quer, é do jeito que tem que ser. É verdade. Sabe? E o jeito também, que né? tem que ser, quem vai saber é o teu gestor. Se ele estiver preparado, se ele leva aqui o programa a sério, se ele pesquisa, se ele faz as aulinhas gratuitas que a gente coloca, agora mesmo vai ter treinamento em Taguatinga. Né? Treinamento de formação para síndico. Engenharia, administração, arquitetura, direito, energia elétrica, energia solar, veículos, fiscalização de obra, tudo vai estar lá gratuito aqui em Taguatinga. Cadê a inteligência emocional? Cadê? Não tem. No nosso programa tem, no nosso método tem. Daqui a pouquinho eu falo sobre ele. Para você que quer evoluir, no finalzinho eu vou te dar uma dica e um desconto. O doutor, coisa fina. E eu acho que o mais importante aqui, gente, é que eu sempre falando aqui, pessoal. A gente até falou na nossa live lá, quem quiser seguir lá, tá no canal também, tá no canal das doutoras aí, do Morador. Cara, gente, antes de fazer algo, pelo amor de Deus, véio, respira. É verdade. E procura um profissional especializado. Porque isso aqui pode virar uma dor de cabeça do tamanho do Nossa, mundo. você imagina um carro desse furtado, só um vidro Arranhou, quebrado. arranhou. E outra, vai sair da conta do condomínio que a gente estava falando aqui, né? E não pode, porque o condomínio, para poder fazer isso do jeito correto, ele tem que ter uma anuência em assembleia. E todos têm que concorrer aos riscos do evento. Lembrando, Né? Não é o síndico. Não, existe leis. O síndico faz isso daí, mas olha bem, o síndico faz isso daí, mas ele representa o CNPJ. Qualquer coisa externa que der problema, quem responde? O síndico pode ser destituído e o condomínio continua Respondendo. Mas lembrando, com o seu patrimônio, viu? Mas lembrando que sempre é possível para o condomínio uma ação de regresso contra o síndico por eventuais danos que ele causou ao condomínio por negligência, imprudência. Desvalorização do patrimônio. Desvalorização do patrimônio, né? Exposição ao risco. Exatamente. Então, existe possibilidade também do condomínio responsabilizar esse gestor, né? Se acontecer algum problema que acabe gerando esse prejuízo. E infelizmente é isso. Por isso que eu falo, quer virar síndico? Respira. Eu vou te falar, já trabalhei em multinacionais, já fui gerente de várias empresas. Nada chega perto de ser síndico. Nada. Vai por mim. Ora, veículos. sabe o que eu falo para eles? Você acabou de assumir a gestão política, legal e técnica de uma pequena cidade. Seja com 10 apartamentos, seja com 200, com 300. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é se preparar. Primeiro, entenda as suas funções legais. Tá aqui a doutora. Depois, busque... Se benze, passa no passe. Depois você busca conhecimento técnico. Como fazer conforme a lei? Entenda, você como síndico está proibido de agir às margens da lei. Então, tudo para você está escrito. Não tem nada que não está escrito. A regra é clara, né? A regra é simples. E a regra pode ajudar, né, doutor? Lei, convenção, regimento interno. Né? Lembre-se, normas de engenharia, Código Civil, Constituição, Código Civil, Convenção. Antes tem as leis complementares aí no meio disso aí, exatamente. Aí depois vem as suas leis estaduais, aquela lei também básica da acessibilidade, né? Que fala do acolhimento, da diversidade, onde você tem que botar a vaguinha de autista, de deficiente, acessibilidade. Geralmente está no Código de Edificação. Está no Código de Edificação, mas tem a lei federal, né? Sim, da 9050, que agora mesmo a gente estava no condomínio ali, e o simples fato de não ter a proteção costal da escada de marinheiro, que olha bem, que sai do telhado para cima do reservatório, já é passivo de punição. É muita coisa. É mole. Mínimo detalhe. Vamos seguir então com o nosso programa. Mas isso é em prol do trabalhador, amigo. Não se já desespere. Eu quero Tem mandar solução. Um abraço pro pessoal da Rede SPTV, toda segunda-feira, 19, 20 horas, encontro marcado para falar de condomínio, meu jovem. Mandar abraço aos apoiadores. Cicobi, DF1000, o mais do Brasil. Aqui, ó, DSC Condomínio. Você quer garantidor, você quer tranquilidade pro seu condomínio, você quer fazer uma melhoria no seu condomínio? Temos a Sombrear, cara. Sombrear Indústrias Metálicas, um projeto maravilhoso aí de coberturas de garagem. Sombrear, né? Temos também a minha amiga a Gabriela da Facilite, cara, administradora Facilite, já tem aí um know-how no mercado também, que vem ajudando os síndicos também. Lembre-se, gestão é delegar e ter essas pessoas para poder fazer um trabalho de excelência. Combate a história da amiga Juliana também. E não posso esquecer do amigo Jorge, da BSB Engenharia. Vamos lá, plantão, tira dúvida. A próxima pergunta também é muito interessante, não é? Meu amigo André Luiz. O doutor achou que era molezinha, né? Não, doutor aqui sentou aí, ó, vamos lá, ó. O André Luiz, o tema é: o síndico pode proibir que o condomínio fotografe o livro de ocorrência do condomínio? Aí ele relata: estamos
com problemas de vizinho barulhento que se utilizam do estacionamento durante a madrugada para beber e conversar, incomodando nosso sono. Meu Deus. E os demais moradores. É uma atrás da outra. Após diversas reclamações junto ao síndico, nenhuma providência foi tomada. Já registrei dezenas de reclamações no livro de ocorrência e gostaria de fotografar para uma futura ação judicial. Porém, o síndico diz que é proibido. Essa proibição procede, doutora Rose? Vamos lá. Hoje a gente tem umas questões muito específicas, né? E que é usado como desculpa para quase tudo. A Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD. Então, assim, por falta de conhecimento, inclusive, né, alguns síndicos usam como fundamento para indeferir qualquer tipo de acesso do morador a informações a Lei Geral de Proteção de Dados, porque nada hoje pode, porque tudo é proibido, porque a lei não permite. Eu não sou a favor de você deixar o livro de ocorrência exposto, porque eu acho que realmente existe uma exposição, porque não é só o seu caso que está no livro de ocorrência, né? Existe várias ocorrências de outros vizinhos que pode, inclusive, ter situações que são íntimas e constrangedoras, que não podem ser expostas. Então, em princípio, o síndico ele não está errado de proibir a fotografia do livro, até porque ele não sabe o que você vai fotografar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, doutora, para complementar aqui, antes que você passe para o outro tópico. A origem da obrigatoriedade do livro de ocorrência é da onde? Ou é só um costume? Não, existe a antiga lei de condomínio, sou péssima com números, então me desculpem, né? Que ela fala sobre a questão de registrar no livro de ocorrências. Só que hoje em dia o Código Civil não traz mais essa obrigatoriedade. As convenções, eu acho, as mais recentes não trazem essa obrigatoriedade. Eu tô perguntando porque é o seguinte, na engenharia também aconteceu isso. Em 2010 a gente destituiu o livro diário de obras. Depois veio uma liminar, etc. A Câmara do CREA veio e trouxe de volta. Em 2017 teve uma convenção, destituiu, restituiu, manteve. Agora em 2024 ela teve uma contestação também, e aí chegou ao final, não tem livro mais diário de obra obrigatório para obra, a não ser que você ponha em contrato entre as partes, e aí a galera consegue fazer o que tem que ser feito, né? Não dá para fazer. O livro diário de obra agora, ele é anotações peculiares sobre a obra particulares. Então você faz por período da obra e comunica ao condomínio. Qualquer ocorrência, o condomínio comunica à empresa, eu faço isso por e-mail, e a empresa comunica ao condomínio por e-mail também. Então, aqui no podcast, aproveitando esse gancho, a origem desses livros, pessoal, elas trabalham com 40 anos atrás. Exatamente. Tá? O livro não é uma obrigação de ficar lá um livro da capa preta, escrito livro de ocorrência, com a ocorrência de cada um. Isso é uma invasão de privacidade muito grande. Porque a pessoa vai lá para preencher, quem está lá é o porteiro. O porteiro trabalha para o dono do apartamento. Ele está lá preenchendo, ele olha e ele pode dizer o quê? Não, estou olhando só para ver se tem alguma ritualística para preencher. Entende? Assunto, descrição, como que faz. E ele vai ter acesso a dados privativos que ele não deveria. Não é só os dados sensíveis que usa de desculpa que a doutora está falando, de CPF, RG, Estado Civil, ou situações peculiares da vida da pessoa, também é um dado sensível. Tá? Não é só o número do CPF. Tudo aquilo que você pode ofender a pessoa de alguma forma na intimidade dela e que você pegou de uma fonte onde você não deveria estar sabendo, é um dado sensível. Continua, doutora, por favor. Então, em princípio, fotografar o livro, eu também não recomendaria, né? Então, mas você, como condômino, você pode ter acesso e você tem o direito de ter acesso a essa informação. E aí, o que é que você precisa fazer? Você precisa notificar o síndico para que ele te disponibilize as cópias das ocorrências que você registrou. Então, ele é obrigado, nesse caso, a te fornecer essa informação. É uma prova de processo, né? Porque é uma prova de processo, né? Então, você, em vez de você fotografar o livro, você vai requerer que ele te forneça as cópias dessas ocorrências e também das providências que foram tomadas por ele. Se ele não demonstrar quais foram essas providências e também não te fornecer esse material, aí já só a simples negativa dele já te dá fundamento para uma medida judicial. E aí, eu vou convidar você a ir lá no _morador, que a gente vê uma live sobre barulho. Uma coisa importante aqui, gente. O síndico não fez nada. É o que a gente falou, né? Se é algo entre unidades, é algo para resolver entre unidades, gente. É direito de vizinhança. Então, não é que o síndico não fez. Às vezes, ele não tem poder para fazer isso. E nem deveria fazer. Porque mais que para fazer, é o que a gente falou na live, mediar. As pessoas confundem muito isso, né? Exatamente. Aí eu tenho o barulho da unidade
do lado aqui, por exemplo, né? O síndico tem que fazer outra coisa, nem multi, tá, síndico? Você não pode, tá? Porque você pode só mediar, porque é direito de vizinhança. Tá atingindo só você, é direito de vizinhança. Então não é que o síndico não quer fazer, às vezes ele não tem o que fazer. Porque o que eu vou fazer você está atingindo mais pessoas, né? você Às chama vezes, essas sim, pessoas, faz uma atazinha, comunica para o síndico. E outra coisa, questão de barulho, igual está falando aqui do barulho no estacionamento, fazer algazarra, né? Eu sempre oriento os nossos síndicos a comprarem um decibelímetro de marca boa, que tenha Sim, registro no Inmetro, importantíssimo. e fazerem a medição do decibelímetro junto com mais uma pessoa. Como o senhor está incomodado com o barulho, o senhor compra um, o vizinho compra, você pode até dividir isso aí, leva para o síndico e fala, sugestão nossa, colocar aqui para funcionar, vamos medir com o testemunha. Passou ali dos 85 por mais de 4 horas, passou dos 90 por mais passou de 85 por mais de 4 horas já é insalubre, passou dos 90 ali, já é fora do normal, você já consegue notificar que aquele barulho realmente, você comprova de fato, tirando foto, filmando, que está acontecendo algo errado ali. Às vezes esse problema seu é só seu. E aí você tem que observar qual é o nível de ruído, né? Lembrando que no período noturno, dentro de unidades, né, o barulho permitido é bem menor. É bem menor. É 55. Se não me engano, 55, exatamente. Isso, para unidades que são só residenciais e, salvo engano, 60 para unidades mistas, né, comerciais. Não é livre não, viu, amigo? É. Eu tenho o direito de fazer a E festa, outra não coisa funciona assim, não. Tem a lei de dentro de vizinhança, né? das Nós temos unidades. a lei de convivência e E vizinhança. existe casos, inclusive, que o barulho vem de fora do condomínio, né? Sim. Muitas vezes você acha que é o seu vizinho que está fazendo barulho, que está te incomodando, mas às vezes está vindo de fora. E aí, o que é que o síndico pode fazer com o barulho que está sendo praticado pelo vizinho, pelo prédio vizinho? Né? Muitas vezes é um processo que demora muito. Para investigação, né? Primeiro porque o síndico vai ter que investigar, ele vai ter que, eventualmente, registrar um boletim de ocorrência. Muitas vezes ele vai ter que notificar os órgãos da administração pública para que façam essa aferição com relação a esse barulho, né? Então tem o IBRAM, às vezes se for um comércio, né? Você tem a questão do DF Legal hoje, Sim, né? Que DF faz Legal. essa, Na verdade, fiscalização. todos os E outra órgãos coisa de importante, você auditoria, falando né? agora assim, ó, outra coisa importante, gente. Vocês que tem condomínio em área frente à área comercial, o horário de barulho é diferenciado. Exatamente. Eu falo que eu tive uma situação de um bar, né? E aí o cara falou, cara, eu tô dentro do meu horário, até 2 da manhã. E ele estava correto. E quando aí você partimos para o decibelímetro, aí tivemos que usar outros argumentos, mas a princípio, a priori, ele dentro do horário ele estava correto. Porque ele tem um correto. alvará de funcionamento. Exatamente. E dentro desse alvará de funcionamento vai constar até que horas ele pode estar ali em funcionamento, qual o tipo de música que ele pode executar, muitas vezes já tem ali, qual o tipo de som que ele pode produzir, aí depende também da acústica que ele tem, do tratamento que ele tem. A gente já enfrentou vários casos aqui, porque aquele setor de clubes e hotéis tem muito isso, né? Tem a parte o pessoal hotéis, vai pro hotel para dormir É. e o outro vai pro bar do hotel para se divertir, né? Um tá de folga e curtindo a doidada, e o outro tá a trabalho. Amanhã, 5 da manhã, tem que estar lá no trampo. E aí? Tem que conviver todo mundo. E aí, ó. assim, são processos que duram anos, tá? A gente teve 2 processos lá envolvendo um condomínio e uma casa de show, que primeiro era uma coisa, depois ela virou outra, depois ela virou Sim. outra, enfim, porque eles vão mudando, né? E ainda tem mais uma aí que eu vou te falar. E assim, demora anos o processo para resolver, não é fácil. Então, você que é síndico, que está vivendo com uma situação dessas, de barulho, de vizinhos, de bares, é um processo que demanda muita produção de prova, porque você tem que... Inteligência nisso, né? Inteligência, você tem que envolver todo mundo no processo, inclusive os próprios moradores. Então, é importante fazer abaixo-assinado para demonstrar que aquelas pessoas estão sendo... Ocorrências. É muita coisa que você precisa produzir. O advogado quando você faz a prova pericial antecipada, que é chamar alguém da engenharia para fazer as medições sonoras, também acompanhar aquilo dali, usar produzir equipamento, um laudo, certificar diante de testemunhas, fazer um laudo sobre as situações, colocar insalubridade, colocar lá a legislação a que pertence, a tipologia do seu prédio, se tem um alvará de construção, o que você vai construir de funcionamento, né? O que você vai contestar em cima desse alvará, como o Thiago falou aqui, está reclamando, a pessoa tem no alvará dela até as 2 da manhã. Lá nesse mesmo alvará está falando do volume para aquela região, né? Então tem até 2 horas da manhã naquele nível de ruído, né? O ruído, pessoal, ele é assim, ó. É um volume de ruído
Constante. Dentro de um horário do dia, por um período de tempo. Não é ad eterno, entendeu? É isso. Você vê, nem o sol, né? Fica ali o tempo todo, né? Tem hora que é o sol, tem hora que é a lua. Então precisa ciclar essas coisas. Você entender muito do seu patrimônio, o síndico, eu digo assim, para você administrar o patrimônio, você tem que entender do patrimônio. E as leis sociais para trazer esse acolhimento jurídico. Mas o formato do imóvel diz muito sobre a forma de utilização. E as regras vêm colocadas para esse tipo. Quando você compra lá a área mista, bom, você já entendeu. Você não comprou a pacificidade da área exclusivamente residencial. Tá? Então, e aí tem uma grande diferença que você tem que olhar para você e falar qual é o meu nível de sensibilidade auditiva. Tem gente que você grita e ele, pois é, e tá tudo bem, vai embora. Tem gente que você fala no tom médio e fala, por que você está gritando? É verdade. Não é assim? A acuidade auditiva. Outra coisa importante, Jorge, isso aí, assim, eu sempre falo para as pessoas, pensa antes de comprar. Você vai na emoção, você falou, eu não vou me adequar à área mista, ou não vou me adequar a ter 3 cachorros colocar ali. Então, assim, pensa bem antes para comprar, a região, 5 cachorros, se vai atender ou não. Igual nesse caso, era uma área que era em frente à área comercial, então vai ter barulho mesmo. Igual esse dia, eu tô tendo uma situação, do bar a gente resolveu. Agora ficou dos caras que saem do bar. Aí olha só, fica no estacionamento. Aí, beleza, aí fala assim, da manhã. Aí o pessoal tá querendo entrar de novo contra o bar. Eu falei, cara, mas que já é área pública, velho. Eu entendo que não tem nada a ver mais uma coisa com a outra, né? E aí vai aquela coisa de passar, eu penso isso, penso aquilo, ele mandou, tem que fazer! Gente, muitas vezes não é que a gente não quer fazer. Existem procedimentos e caminhos a seguir, você falou, há 2 anos para resolver a situação. Então não é má vontade do síndico, é porque existe um procedimento, criar prova, ninguém quer criar provas, que é verdade. Tem um negócio interessante aí, ninguém quer ir lá fazer a ocorrência. Você quer um negócio interessante, doutor? Vou te contar aqui, ó, Tiago, sobre essa questão do cara que fica conversando no estacionamento. Lá na lei de vizinhança, não está falando que é música. Às vezes você está muito focado em música, no batuque, etc. Mas não é qualquer barulho, gritaria, algazarra, falar alto, está previsto na lei de vizinhança. Estou errado? É a questão do sossego, a questão do sossego. Do barulho. Então, o barulho teu cachorro que amplo. todo dia, 7 horas da manhã, fica constantemente, ele gera problema de saúde na pessoa, de ansiedade, falta de sossego, importúnio, e você pode ser processado por isso. Se ele souber comprovar corretamente, está assim. Então entenda, pessoal, cada dia mais o condomínio ele está mais profissionalizado. Primeiro, o síndico está lá para fazer a gestão do patrimônio, aplicar a legislação do jeito correto. Segundo, mitigar as questões de convivência. Mas a grande questão é, todas as leis de convivência sociais, elas já existem. Sim. Você precisa estar atento no seu ambiente, o que você está cumprindo e deixando de cumprir. Se você tem uma acuidade auditiva muito alta, você precisa de parcimônia, amigo. Você já sabe que seu ouvido é ninja. A minha esposa tem isso. Eu estou lá na rua, antes de eu entrar em casa, ela escutou o barulho do carro, ela abre o portão. Eu vou abrir, ela já abriu. Ela tem esse poder auditivo, né? Super legal. Mas eu já sou moco. Bate no ouvido, às vezes eu não estou ouvindo. Eu tenho que entender isso. Porque senão eu vou viver de dores que eu sei que eu posso controlar. Então, assim, eu ensino muitas pessoas na parte de liderança a tomarem conta da sua área de influência. Qual é a zona de controle que você tem sobre as coisas que te afetam? Essa você domina bem e as outras você tem que mitigar. Aí é um jogo de ego. Baixa um pouco o ego de um, sobe um pouco o ego. Vai ajustando. Difícil. E lembre, gente, antes de fazer qualquer coisa... Senão você fica doente. Procura o jurídico do seu condomínio, você não pode dar para você. Quer falar mais alguma coisa, doutor? É só acrescentar, a gente até comentou isso também na nossa live naquele dia, que as pessoas elas estão cada vez mais sensíveis, né, Tiago? Então é muito difícil hoje, você como síndico, atuando como mediador, né, entender essa parte dos dois lados, né? Porque de um lado você tem uma pessoa que está ali dizendo que está sendo super incomodada, do outro tem uma pessoa, poxa, mas eu não estou fazendo nada, e é o que ele falou, né? Às vezes para ele está tudo tão normal, o que ele está fazendo é do dia a dia dele, então é muito importante aprender a lidar com o ser humano, né? Então você que ou quer ser síndico, o que o Tiago falou é muito importante, né? Inteligência emocional, antes de tudo, para você lidar com tudo isso. Lidar porque... com tudo isso, sabedoria, disso, gente. Gente, outra coisa mais importantíssima. Quero mandar até um abraço pro pessoal do Centro Mediadores, dá um curso maravilhoso, segue aí. Eu fiz um ano passado, fazer o ano, foi em novembro, né? Quase um ano, que foi o dia do Síndico, fazendo um bate-papo com eles lá. Porque, assim, às vezes a mediação não vai ter nenhuma resolução. Sim. E você não é culpado, síndico. Se um está falando uma coisa, o outro está falando outra coisa, e eles não entrou em acordo,
justiça. Um de cá, Entendeu? o outro de lá, os dois gritam. Porque assim, a gente acha Ninguém que chega, né? meio de resolver. Dá um gente. passinho. Verdade. Nem Nem sempre, sempre. né? Então não carrega essa culpa sua se não der Nem certo, sempre. tá? Vamos para a última questão do dia, que o Jorge falou lá no começo, eu fiquei até curioso, né? Falou da taxa de manutenção e taxa de obra, né? É Taxa isso? de manutenção. Não, taxa ordinária taxa... e taxa de manutenção. Na Explica verdade, pra nós assim, isso aí. existe Porque uma o jeito tá aqui, eu confusão. também Vamos lá. Vamos lá, ó, gratuito. Se você ainda não curtiu, não clicou, não elogiou, nem xingou ninguém aí no programa, você já está errado, tá? Então eu vou pedir o seguinte, vou soltar aqui uma máxima dentro de um dos nossos cursos de formação, que é bem legal, e vou dizer para você, taxa de manutenção predial está prevista na 5674, NBR 5674, em torno de 1 a 4% do valor geral do patrimônio. Então vamos fazer uma conta básica. Nós temos 100 unidades de 200 mil, não é isso? 20 milhões. Não é assim? 20 milhões. 20 milhões vezes 0,2 vai dar 400 mil. Você vai dividir pelas unidades, 100 unidades, vai dar 40 mil. Você vai pegar esses 40 mil, vai dividir por 12, vai dar a sua taxa de manutenção predial. Anual. É simples assim, anual. Quando você dividir por 12, vai dar o mensal. A sua taxa de manutenção predial, ela tem uma destinação específica, cumprir o Código Civil. Manter o condomínio, é manutenção. Não estamos falando de criar novos espaços, fazer novas obras, decorar, fazer festa junina, pagar funcionário. Você entendeu? Sim. Não está escrito isso lá, amigo. É assim, ó. Manter o patrimônio saudável, conservar Exatamente. o patrimônio. É essa taxa. E na engenharia é que você tem a ferramenta de cálculo para ter o valor ideal, entre 1% e 4%, a depender do tipo edilício, do estado do momento do edifício. Isso é importante. E do que você tem de garantia de obra. Agora, a taxa ordinária geral, ela contempla a manutenção predial como item básico e o restante rateio de despesas. Isso, exatamente. São coisas completamente distintas e que muita gente faz muito custo profissional aí de 3, 4 mil reais e nunca entendeu isso. E está passivo de responder, concorda? Sim, e é uma dica Porque muito importante. é o síndico que tem que estabelecer, ele tem que ter essa noção. É uma dica muito interessante que o Diógenes deu, porque muitas vezes o síndico ele tem muita dificuldade na hora de fazer essa previsão orçamentária, onde ele precisa fixar a O taxa. valor mínimo. O valor da taxa da taxa ordinária, que inclui a taxa de manutenção predial, todas as mais as despesas gerais. E às vezes ele precisa explicar para o morador, para o proprietário, a necessidade dessa manutenção preventiva. Né, e corretiva, e por que precisa ter esse valor para arcar com esse tipo de custo. Então, assim, essa dica que você deu vale ouro, viu, Vale Jorge? ouro, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o pessoal... Vale ouro, hein, gente? Curte a live aí. Deixa o Thiago falar aqui. Eu fiquei só na dúvida, porque eu entendo dessa mesma forma. Ela é uma rúbrica dentro da previsão orçamentária. A pergunta que eu queria fazer era, doutora, pode se cobrar separado ou cobra tudo na taxa ordinária? Eu acho, não é que pode ou não pode. Eu acho que por uma questão de logística, de inteligência, na descrição, cobra tudo junto. Cobra tudo junto. É porque, na verdade, é uma taxa de manutenção que vai estar incluído, por exemplo, no pagamento do contrato da empresa que faz a manutenção preventiva do prédio. Isso. Que está lá dentro da tua previsão orçamentária. Isso. Então, assim, ela é, na visão que a gente faz as perícias, né, que não existe uma taxa de manutenção do condomínio. Quando ela vem só como taxa de despesas ordinárias, você não tem o valor estabelecido ali para a manutenção predial. Isso confunde muitos condôminos. Não, mas pode estar. Sim, pode estar. Você pode colocar ali na previsão orçamentária, no espelho, ali no extrato, na previsão, que existe essa taxa. A grande questão é que a maioria dos edifícios hoje estão fora dessa taxa porque confundem as receitas. Aí começa a aportar taxa extra, fazer aumento de taxa ou fazer a correção da taxa ordinária só pela previsão da inflação, e aí não leva em consideração uma parte do orçamento que deveria estar blindada ali para isso. Você começa a ver condomínios com problema de combate a incêndio, de elétrica, de hidráulica. Você começa a ver síndicos falando que meu condomínio não tem dinheiro. Bom, seu condomínio não tem dinheiro, começa por aí. A sua taxa ordinária tem a previsão da taxa ideal de manutenção predial? Ou é taxa geral, te sobra R$1.000 por mês, ou não sobra nada e está tudo bem, você toca o barco? Está errado. Então, na formação do gestor, a gente, na BSB Engenharia Condominial, a gente identifica que existe essa grande falha das escolas de formação. O pessoal forma o síndico para gerir taxa de manutenção ordinária. O síndico, na verdade, deveria ser formado, orientado, ensinado, treinado, capacitado para administrar o patrimônio
e a gestão social no condomínio. São coisas distintas, mas a doutora está aqui do meu lado, a gente não conversou sobre isso, mas deixar de fazer a manutenção do patrimônio é uma das maiores obrigações no condomínio. Deixar de fazer isso é onde o síndico pode mais ser responsabilizado, penalizado. Diversas ações, risco, questão dessa festa, igual você falou, seguro pode não cobrir, porque falta manutenção, o seguro nega na cara de pau, você paga lá tantos mil de seguro, vai acionar, não tem. Cara que contrata. Aí o condomínio quer saber por quê, aí você fala, não, porque o síndico não fez a manutenção. Você acha, meu amigo, que vai cair nas costas de quem? Exatamente. Vai Nesse lá, caso, aqui, o ó. síndico responde civil por e ingerência, criminalmente, né? civil e criminalmente. E se uma falha dessa de manutenção, aí eu vou explicar a retórica. Se uma falha dessa de manutenção coloca em risco de solidez e segurança, você já está passivo. Não precisa do acidente. Deixar de fazer o AVCB na data certa, por exemplo, qualquer nuance já traz uma responsabilidade civil e penal para você. Então observa bem, talvez tenham te ensinado errado, mas ainda está tempo de corrigir. Taxa de manutenção predial, ela é obrigatória para o seu condomínio, porque é ela que está fundamentada no Código Civil, a previsão orçamentária do condomínio. A taxa de manutenção ordinária, a taxa geral, a taxa ordinária de condomínio, ela já é para o rateio de despesas gerais, limpeza, conservação, porteira, energia, água, elétrica, é uma coisa. A taxa que se aplica no condomínio é uma das obrigações legais que é muito esquecida dentro do Código Civil. Então isso aqui é para você que é síndico aí. Comenta aqui, o que você achou? Você sabia disso? Bom demais, né? Estamos na reta final do nosso programa, papo maravilhoso aí. Quero mandar novamente um abraço aos apoiadores, Cicobi da F1000, o meu amigo da DSC Condominial, o amigo Daniel, a Gabriela da Facilite, a Débora da Sombrear, o amigo Diógenes aí, da EBS Engenharia, a amiga Juliana da Combate, todo esse pessoal que faz esse programa acontecer. E você também que está no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta, que a gente possa propagar a boa nova no universo condominial. Você da RSP TV também, seja muito bem-vindo, toda quarta-feira, 19h20 horas. Doutora, fica à vontade, suas considerações finais. Mais uma vez, eu agradeço, né, pelo convite de estar aqui. E é um espaço que todo mundo deveria ter acesso, né? E tem, porque está na internet, né? Gratuito, então, né? Gratuito. Então não percam, gente. Sempre que tiver um novo episódio, assistam, compartilham, troca ideia. Coloca as dúvidas, as perguntas, né, que as pessoas que estão envolvidas estarão aptas e prontas para responder, porque conhecimento é movimento, é vida. É vida. Né? E assim, a única coisa que não te retiram é o teu conhecimento. É isso aí. E isso é muito importante. E eu gostaria de deixar uma dica que essa semana a gente vai ter aqui em Brasília um evento organizado pela Associação Nacional de Proteção de Dados, né, que vai ser o lançamento da resolução que trata sobre as obrigações do encarregado de dados, da proteção de dados. Vai acontecer na INAP, né? Quem já se inscreveu para estar presencialmente, as inscrições já se encerraram, mas vai ser transmitida pelo YouTube, então quem quiser assistir, vai ser um evento bem bacana, que também agrega muito conhecimento. Eu faço parte da Associação de Oficiais de Proteção de Dados, né? Em uma das associações. Dá trabalho para falar mesmo. Vai, você está olhando aí, acha que dá tenta falar para você ver. E a gente vai participar do evento, vai, né, aprofundar o nosso conhecimento, vai ser bem interessante. E é bom, porque a gente fala muito de LGPD, mas as pessoas conhecem muito pouco ainda, né? Então, para você saber os seus direitos, para você saber quais são as suas obrigações, você que é síndico, né? O que é que você precisa fazer para o seu condomínio estar adequado? Aproveita, né? Também é gratuito, então acompanha lá e agrega mais conhecimento para o teu currículo, para a tua vida. E segue lá, underline, alô morador, isso trabalho aí. Maravilhoso. Quero aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que gera conteúdo na área condominial. Quando eu comecei lá 7 anos atrás, tinha uns gatinhos pingados ali. E hoje foi um boom, e é um boom positivo, né? Acho que quanto mais a gente falar de qualidade, quanto mais a gente levar conhecimento para os síndicos aí, é bem-vindo, é bom todo mundo acolher esses frutos, né? Jorge, fica à vontade, meu jovem. Primeiramente, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Que, assim, eu acho que é bacana, gente, que o Jorge acompanha há muito tempo, né? A qualidade de entrega dele, eu acho que é fantástica isso, né? Eu sempre questionei muito os eventos de síndico, falo, pô, é a mesma coisa. Tipo assim, a gente percebe que falta às vezes um zelo na entrega, né? E a gente percebe, né, que você é um cara que entrega com qualidade. Bom. Por isso que é bacana, é legal,
E com certeza está se tornando referência. Sempre que eu estou nos eventos, o pessoal fala, comenta. E é bacana a gente poder compartilhar aqui a bancada e aprender com você também. Acho que isso é fonte de inspiração aí para todos nós aí. Com certeza. Fica à vontade, meu jovem. Eu que agradeço. Eu vou falar aqui. Tá chegando o dia do pagamento, vai. Tá chegando o dia do pagamento. Olha, a gente lançou um curso, né? Um curso de fiscalização de obras. E a gente colocou lá módulos técnicos e práticos, onde eu ensino a pessoa a ler a anotação de responsabilidade, o registro de responsabilidade. Eu ensino que lá você não tem só ART, anotação de responsabilidade técnica, você tem RRT, registro de responsabilidade técnica, você tem a CRT, o certificado de registro técnico, né? Você tem a TRT, que é o termo de registro técnico, que são diversas associações, são diversos profissionais que têm hoje a capacidade jurídica, né? Ou seja, a habilitação técnica jurídica para poder fazer serviço em condomínio, e o síndico tem que ler esses documentos, pelo menos para entender. Sabe aquela malícia de falar, não, mas isso aqui tem alguma coisa errada? Não é adivinhar, ele tem que ter um treinamento básico para entender essas documentações. Muito síndico tem a dúvida, quando eu tenho que contratar um engenheiro para o seu condomínio? Se você não sabe o que é taxa de manutenção predial, você já está precisando, não é verdade? Então, nós lançamos agora um workshop no sábado de fiscalização de obras. Quem quiser, coloca aqui, o workshop fiscalização de obras, a gente dá 30% de desconto para você. Você pode participar, divide até 12 vezes no cartão. Tem algumas coisas simples que eu vou ler para vocês aqui. Módulos práticos de introdução à fiscalização de obras. Depois a gente tem legislação e responsabilidade civil do síndico aplicada ao patrimônio. Não é nada que você viu lá de teoria, leu o 1348, leu o fulano de tal, leu o 186 e está ciente. Não, é como tudo isso se conecta, qual é o termo da lei que te deixa responsável ativa e passivamente e qual a ferramenta que vai proteger você e o condomínio, para você não ficar agindo em nome do condomínio como se fosse você e vice-versa, criando problemas para a sua gestão. Afinal, você responde por essa gestão pelo menos por 5 anos. Se chamar para prestar conta, vai até o seu patrimônio pessoal prestar conta de indenização, tá bom? Depois disso a gente tem como você contrata laudos e perícias de engenharia, o porquê e quando. Depois a gente tem a gestão da documentação do condomínio. Sabe quando você assume o condomínio que está faltando um monte de coisa? Você assumiu, não falou nada, quem assumiu? Você. Quando for entregar, está faltando de quem é a responsabilidade? É sua. Então tem uma metodologia para isso. Plano de gestão de obras, NBR 16280, plano de gestão de manutenções, NBR 5674 e um monte de situações, projetos elétricos, carros elétricos, seguros condominiais, modo de inteligência e liderança emocional, para você não responder às pessoas no calor das emoções. Emoções não são pensamentos nem procedimentos. As emoções entram, você como administrador tem mentalidade de líder, você filtra, processa e entrega o que tem que ser entregue. É diferente a postura do líder. O líder ele deu um passo à frente, ele tem que ter visão. Para ter visão você tem que estar preparado. Então a gente pensou nisso. E tem uma bela de uma aula comigo sobre comunicação organizacional. Como é que você comunica a sua gestão para os condôminos assim que você assume o cargo, que traga para eles confiança em você, autoridade no que você está fazendo e mostre a sua didática de trabalho para evitar os conflitos que nós falamos aqui. Tanto conflito, tanta troca de informação sem contexto, né? Outra coisa que eu vejo muito, esse curso ajuda. O síndico entra, faz uma gestão bacana, dá o melhor e tira do prolabore dele, paga despesa, não vão te reconhecer por isso, amigo. Você está causando um problema, você não sabe disso, e tirando do seu bolso e pagando... E obra passada, obra passada. Você vai ressarcir do mesmo jeito. Então faça a questão do seu prolabore, mas antes dele faça a questão de apresentar uma gestão compatível, tá? Questão de cultura, de pensamento. Isso aí está para vocês aqui no vídeo do Thiago, comentou o workshop, é ele que vai responder, não sou eu, mas se for falar direto comigo, @Condominial Engenharia, escreve lá, workshop de fiscalização, você vai ter um descontão de 30%. Beleza, né? Desconto bom, hein? Doutor, obrigado. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do Alô Morador, todo mundo faz um trabalho maravilhoso, doutora Maísa, né? Não deu pra Isso. vir. Hoje ela não Jorge, conseguiu. brigadão aí. E obrigado a você que esteve conosco até agora aí nesse bate-papo maravilhoso. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Revolução dos Condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Até o próximo encontro. Valeu! Arro!